Então, já quero convidar a nossa pregadora dessa tarde, a nossa irmã Dani, vai nos trazer a palavra, né? Graças a Deus. Eu fico muito feliz, ela está um pouco nervosa, mas vai acalmar. Fique em paz, amada, que eu tremo. Mas isso é bom, né? É o temor, porque falar de Jesus é algo muito sério, né? Vamos orar pela nossa irmã. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, quero te colocar a Tua presença, nossa irmã, Senhor Jesus, que nos trará a Tua palavra, ó Pai, que seja o Teu Espírito Santo a ser conduzido, que o Senhor fale grandemente conosco, Jesus. Queremos ouvir de Ti, ó Deus, a Tua palavra, o Teu recado, ó Deus, portas que se abrem, curas que possam ser, Pai amado, realizadas nessa tarde, que será através de Ti, ó Pai. Coloca as Tuas mãos, ó Deus, usa a Tua serva, em nome de Jesus, amém. Quando chamou de pregadora, a Bíblia já caiu, porque já deu até um... Pregador é o papai e a mamãe, esses aí são. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Cavalcante Belmonte Silva. Eu sou filha da pastora Miriam, do pastor Anísio e sou esposa do Fernando. Então hoje tenho meus portos seguros aqui para dar uma olhadinha de vez em quando e ficar firme. Faz bastante tempo que eu não ministro. Era muito mais frequente quando eram os jovens, né? E aí eu fiquei bastante tensa porque eu pensei, quando eram os jovens, eles eram todos mais novos do que eu, então eu falava assim, bom, tenho que ensinar, né? Já passei por um caminho diferente. Mas hoje eu sou praticamente mais nova do que todas vocês. E eu fiquei, Deus, o que eu tenho para falar? O que eu tenho para ensinar que elas precisam saber de alguém tão mais nova do que elas? Porque a palavra mesmo fala para as jovens serem aconselhadas pelas mais velhas. Mas algumas coisas o Senhor tem tratado na minha vida há mais de 30 anos. Então eu tenho um pouquinho de experiência em algumas coisas que o Senhor quer falar aqui hoje. E eu não vou ter medo de falar porque veio do Senhor. Respeito muito todas vocês, mas o que Deus tem para falar aqui hoje pode talvez te tirar da sua zona de conforto. Pode não deixar você muito feliz. Mas você pode ter certeza que quando vem do Senhor, Ele trata algo dentro de nós que gerará muitos frutos, né? Que trará renovação nas nossas vidas. E no dia que eu fui convidada, eu só fiquei paralisada, assim, olhando. Aí eu falei, tá, aceito sim, com muita honra eu aceito. E naquela mesma semana, eu já estava pensando, nossa, eu sempre falo tanto com Deus sobre esperar, né? Sobre o confiar, o esperar. Falei, é sobre isso que eu vou falar, mas isso era o meu orgulho primeiro falando. Já estou bem no assunto, já estou bem ligada nisso. Aí eu estava lavando minha louça e ouvindo um CD, gente, eu sou velha, quem ouve CD hoje ainda? Estava com o meu álbum ouvindo lá e de repente o Senhor falou assim, você já esperou demais e parou de florescer. Aí aquilo me chocou bastante, porque era um assunto que eu dominava muito ali com Deus. Entre eu e Deus era um assunto que a gente já estava muito firme, né? Muito bem resolvido. Só que aí Ele me levou para uma outra parte que eu não tinha mais dado continuidade. Porque nós somos árvores plantadas, mas eu estava naquele momento como uma árvore que parou de florescer. Sou chorona, choro mesmo, não tenho medo de chorar. Aí eu comecei
peguei meu caderninho e comecei a escrever. E saiu assim: a espera não pode te parar de fazer florescer. O que eu quero abordar aqui hoje? Sobre o planejar, sobre a ansiedade, sobre o esperar parado, sobre o esperar com excesso de atividades e sobre finalmente esperar no Senhor. São coisas extremamente diferentes. E para começar tudo isso, eu quero que você abra, por favor, Filipenses 4, versículo 6, que esse versículo me acompanha em todos os momentos da minha vida, desde que eu era uma pequena criança, uma criança muito ansiosa, Obrigada. Eu era uma criança que passava mal de ansiedade. Com 7 anos, a gente estava prestes a fazer uma viagem em família, inclusive com a irmã Regina e a família dela, para a praia. Eu nunca tinha ido para a praia, pelo menos não que eu me recordasse. Eu já tinha ido muito antes, mas eu não me lembrava. E aí, na noite que seria para a gente viajar na manhã seguinte, eu tinha mais ou menos 7 anos. Eu acordei com tanta ansiedade que eu fui para o banheiro, peguei a toalha do banheiro, fui até o fundo da minha casa, estiquei a toalha e fiquei deitada lá, largada, com a boca branca de tanta ansiedade. Então, irmãs, a ansiedade é um assunto que o Senhor tem tratado comigo desde muito pequenininha. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. É isso que diz em Filipenses 4:6. A espera. Se existe algo praticamente inadmissível no nosso tempo hoje, é esperar. É tudo tão rápido, é tudo na base dos aplicativos, do pedir aqui é para chegar em 2 minutos, que a gente não tolera mais esperar. E você quer ver o lugar certo para gerar uma comoção de pessoas que não aguentam esperar uma fila, né? Ninguém sabe que eu tenho mais o que fazer, misericórdia, para que eu vou ficar nessa fila tanto tempo? Meu Deus, como assim? Como só tem um supermercado, como só tem um caixa aberto, né? É aquela coisa que passou de 2 minutos esperando, aquilo já te traz um sentimento que te deixa sem ar, que já te deixa bravo e irritado. Realmente, temos muitas coisas a fazer, a gente sabe que tem, que a nossa vida é muito corrida, igual a Andréia estava falando. Já sai do trabalho, já tem que pegar tal coisa, busca a criança, faz isso, faz aquilo, lá mercado, tudo lotado, tudo cheio. Mas o nosso imediatismo não funciona, ou melhor, ele não existe diante de Deus. A primeira coisa para colocar na nossa cabeça e sermos racionais é isso: o meu imediatismo não funciona nos planos de Deus. Ele é o Deus onde o nosso tempo não tem a relevância que pensamos ter. Somos naturalmente enganados que possuímos qualquer controle e planejamento da nossa vida. Então com 18 anos eu vou para a faculdade, com 22 eu vou ter o trabalho dos meus sonhos. Aí com 24 eu vou casar e com 28 eu vou ter meu primeiro filho. Quantas pessoas a gente já não viu fazer planos e planos assim? Às vezes até a gente mesmo. Eu particularmente nunca cheguei a fazer exatamente esse tipo de plano, mas em tal data vou comprar meu carro, sempre temos. Mas em Provérbios 16:1 diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Mesmo quando conhecemos o Senhor e estamos nessa caminhada de fé, muitas vezes a gente ousa fazer alguns planos
sem propriamente perguntar para o Senhor se era aquilo que Ele queria. A gente ousa assim, ano que vem eu vou fazer uma faculdade, viu? Porque olha, estou tanto tempo sem fazer nada, acho que eu vou. E não apresenta para o Senhor, não pergunta se é isso que Ele quer, se é essa faculdade que Ele quer. Ou então, acho que eu vou mudar de casa, acho que eu vou comprar um terreno para construir. E a gente não põe na mão do Senhor. Às vezes, quando o que a gente planeja sem pôr nas mãos do Senhor não acontece, a gente se frustra. Às vezes não, na maioria das vezes a gente se frustra. Ou então ainda, quando a gente é surpreendido por coisas da vida, como uma enfermidade, uma turbulência na família, uma falta de trabalho. Eu mesma já fui surpreendida por falta de trabalho. E aí a gente fala assim para o Senhor, mas poxa Deus, meu sonho é tão nobre, não tem nada de errado com ele, né? Qual o problema de eu ter um namorado, noivar e casar e ter a minha família? Não é tão lindo? Ou então Deus, poxa, minha cura ainda não veio. O Senhor não quer que eu seja uma pessoa curada, sarada? É um sonho tão nobre, não tem nada de errado em querer isso. Mas aí em Jeremias 29:11 está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então por que eu perdi tanto tempo fazendo meus próprios planos? Sozinha. Não é que você não faça seus planos, mas por que fazer seus planos sozinha? Se chegamos nesse ponto e não nos posicionamos aos pés da cruz, então a ansiedade gerará suas raízes e frutos em nossa mente. Eu nasci ansiosa, mas existem muitas coisas nessa vida que causam ansiedade na gente ali, né? Naquele momento de esperar por determinada coisa. A maioria das nossas lutas não são silenciosas, elas são cheias de ataques. É bomba, é tiro, e é você tentando se defender, e é você tentando se proteger. Mas nós nos lembramos de Davi. Nossa, eu acho que se tem um livro na Bíblia onde fala tanto de Senhor socorro, são os Salmos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não fala assim, o meu socorro vem do meu exército, que está subindo a montanha e vai vir aqui e vai me socorrer. Ele não fala isso, ele fala, o meu socorro vem do Senhor, porque nada mais nessa terra pode me proteger e pode me guardar como o Senhor. Sabemos hoje em dia que a ansiedade ela é uma patologia psiquiátrica, né? Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar realmente da ansiedade como falta de fé, como falta de confiança naquele que tudo pode. Como uma ansiosa de pequenininha, quando vem alguma situação que o coração começa a ficar acelerado, a mão transpira, a blusa já vira um suor inteiro, já não durmo bem porque todos os sonhos que eu tenho são referentes àquilo. Aí a gente ora ao Pai e suplica, porque a gente conhece o Senhor, a gente tem a palavra. E a gente sabe que orando, conversando com Ele, Ele traz respostas. Oramos ao Pai e suplicamos por Ele por uma resposta urgente, para que Ele faça tudo melhorar como um estalo. Às vezes, até usamos palavras bíblicas, seja feita a tua vontade. Mas no nosso coração aflito e desesperado, a realidade do desejo de verdade é, por favor, faz a minha vontade. Eu, infinitas vezes, orei isso. Muitas vezes a gente até canta. Tem hinos e mais hinos aqui que eu poderia listar para vocês, onde a gente canta, não, é fé, pela fé posso.
Pela fé eu alcanço. E tem ainda aquela outra música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Só que na hora que chega do se não fizer, a gente fala assim, não, mas Ele faz porque Ele é bom. A gente quer convencer a Deus. A gente quer falar para Ele que Deus, o Senhor já me deu inteligência para saber o que é bom. Então pode fazer do meu jeito que está seguro, está tudo certo. Mas o pior não é isso, é quando a gente quer falar para Deus que Ele tem que fazer agora. Deixa eu te falar mais um versículo. Romanos 11:34 diz assim: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Mas eu imagino que ele deve ter tido uma situação muito absurda para falar assim, gente, que vocês estão abusados desse jeito para falar que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer? Ele é Deus. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. Não é mesmo? E quem somos nós, meros, pequenos mortais, para falar para Deus, Deus, eu acho que se o Senhor fizer 1 centímetro mais para a direita, vai ser melhor. Nós não somos. Nós somos muito amados por Ele, mas nós não somos capazes de dar conselhos para Ele. Se na nossa vida falta fé naquele que é tudo em todos, se falta fé, então esse lugar onde deveria ter fé vai ficar vazio. Mas hoje, aqui, nesse sábado, nós temos a oportunidade de parar de carregar o nosso fardo pesado e difícil e trocar pelo fardo dele, que é leve e é fácil de carregar. Esse versículo está em Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu te dou é leve. Só que isso só acontece quando eu entendo que eu não posso andar sozinha nessa caminhada de fé, que essa caminhada é junto com Ele, com o meu coração disposto a aprender, certo? Nós sabemos que algumas coisas fogem do nosso controle, mas aí a gente começa a aprender no Senhor, de pouquinho, de passinho, né? A gente aprende hoje, a gente erra amanhã, aí a gente se arrepende, aí a gente volta a caminhar e vai continuando. Quando nos fortalecemos em Deus e entregamos a Ele tudo que nos aflige, você simplesmente vive uma paz e uma alegria como nunca antes. Eu acho que a maioria aqui vai poder dizer de alguma experiência onde tinha algo tão pesado dentro do coração, orou e suplicou a Deus e Ele tirou aquele peso de cima de você, e você fala, nossa, tem vida, tem cor, tem alegria de novo. Muitas, muitas vezes. Só que algumas situações da nossa vida não são tão rápidas assim das coisas se resolverem. E a nossa vida tem que continuar, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar fazendo comida, limpando a casa, cuidando dos filhos. E muitas vezes a rotina volta a trazer para o nosso coração aquela bagagem que Deus já tinha falado assim, calma, não é seu. Só que a gente vai e pega tudo de volta. E como eu disse bem no comecinho, o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus. Muitas vezes, ver o tempo passar nos aflige. Saber que passou ontem, que passou hoje, que vai passar amanhã e que talvez vai passar mais 5, 10 anos. E como viver esse tempo? Muitas vezes, a gente simplesmente faz o que é necessário para viver durante esse tempo. Por mais que a gente conheça o Senhor, a gente vive estagnado, a gente vive parado,
falando assim, não, na hora certa Deus vai, e graças a Deus, olha, Deus vai, olha que bênção, que pessoa de fé. Mas não falta fé dentro do coração, porque ela não consegue fazer mais nada além do que é necessário para viver. Muitas vezes a gente pensa também assim, ai não, em nome de Jesus, quando toda essa turbulência passar, eu vou voltar a fazer isso, fazer aquilo outro. E aí a gente, como eu disse, nós somos uma árvore, somos uma plantinha, e se a gente não é regada, a gente murcha. No Salmos 1, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor é regar o nosso coração, é regar a nossa fé, é não deixar espaço para outras coisas frutificarem lá dentro. Meditar na lei do Senhor é um dos passos mais importantes para que a nossa fé não morra. Se aproximar do Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, aumenta a nossa fé e nos faz caminhar com esperança e confiança naquele que nunca perdeu o controle de nada. Só que às vezes, igual a gente ainda estava comentando antes do culto, em determinado momento da nossa maturidade a gente faz tudo, em outro determinado momento a gente já não faz nada, e aí você tem que encontrar o equilíbrio, né, disso tudo para poder viver. Então muitas vezes ou a gente está esperando parado, ou a gente está esperando com tudo e mais um pouco para não perceber a tribulação que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente coloca na nossa rotina infinitas coisas. Se a rotina já está cheia, sobrou um dia a mais, a gente já pega mais um monte de coisa para pôr naquele dia e fazer. Aí, eu lembro de uma situação da Bíblia, de uma mocinha chamada Marta. Essa mocinha chamada Marta tinha uma irmã chamada Maria. E aí um dia, Jesus era amigo de Marta, Maria e o irmão delas, o Lázaro. Aí um dia Jesus vai lá e visita a casa deles. E Jesus, você sabe, quando ele andava, ele não ia sozinho. Ia sempre uma multidão atrás dele. Iam tanto pessoas super importantes, quanto as pessoas mais simples, né? E aí aquele dia Jesus resolveu ir na casa deles. Então a casa ficou lotada de visita. A Marta, louca da limpeza, falou, eu tenho que cuidar de tudo. E começa, e vai pra lá, e vai pra cá, e faz, e vem. Aí ela de repente percebe que tá sozinha. Uai, mas eu tô lavando esses trem tudo sozinha? Era pra ter olhado o negócio no forno e ninguém olhou ainda? Tá quase queimando. Ela, cadê a Maria? Maria me deixou sozinha aqui. Menina se perdeu em algum lugar. Ela começa a procurar uma bonita lá no pé de Jesus. E eu aqui em pé fazendo tudo sozinha? Não, como assim? Ela pode sentar e ficar descansando? Eu tenho que fazer tudo com esse monte de gente em casa? Só que quando eu leio essa história, eu percebo que não é só aquela ação que deixa Marta tão machucada. Eu percebo que existe muitas outras coisas que acarretaram na vida dela para ela chegar nesse ponto de explosão. Eu acredito que ela respeitava muito Jesus, mas que ela ainda chegou assim, Jesus, você vai deixar ela ir? Eu estou fazendo tudo sozinha, aqui só tem homem. Você vai deixar ela aqui no teu pé? Vai, manda ela me ajudar que eu tenho mais o que fazer. Só que aí ela usa uma frase que eu já usei na minha vida. Ela fala assim, o Senhor não se importa? Ele era amigo íntimo deles, amigo de passar horas com eles. Só que imagina quantas coisas essa pequena mulher ansiosa e preocupada não estava vivendo para chegar no ponto de falar assim para ele, o Senhor não se importa, o Senhor não está nem aí para mim. Ela provavelmente queria até dizer assim, já não basta eu ter que fazer tudo isso, ainda te pedir uma única coisa e você não fazer? É assim mesmo?
E diferente do que eu já ouvi em algumas pregações, eu imagino que Jesus não tenha falado assim, Marta, Marta. Não, eu imagino que ele olhou para ela com a maior compaixão que possa existir e falou assim, Marta, Marta, para que tanta preocupação? Por que você está tão triste assim? Por que todo esse peso em cima de você? Marta, você também tinha a mesma chance da Maria. Você poderia ter feito a mesma escolha. Você não precisava ter se preocupado com tantas coisas. Ela escolheu a parte dela. E ninguém pode tirar isso dela. Isso ele não queria em nenhum momento dizer de que a Maria não ia ajudar ela a fazer as coisas que tinham que ser feitas. Mas o que ele queria dizer era no mais profundo do coração. De que estar aos pés do Senhor traria para o coração da Maria o que a Marta não conseguiu abrir mão do físico. Do eu tenho que fazer, eu tenho que levar. E a Maria entendeu de que tudo que ela precisava era de 5 minutinhos no pé do Senhor. Para falar assim para ele, só fala. Fala que eu vou ficar quietinha. Eu não vou falar mais nada. Ele é quem mais se importa conosco. E por isso deseja tanto nos ensinar nas nossas fraquezas. Ele veio ao mundo por tanto se importar. Então sim, Ele se importa. Se um dia você estiver no limite e querendo dizer, Deus, o Senhor não se importa, lembre-se disso, Ele se importa mais do que tudo com você. Hoje Ele quer nos ensinar a esperar, sem deixar as estações passarem e perdermos a chance de nos renovarmos e florescer. Ainda no Salmos 1, continua assim, é como árvore plantada junto ao rio que dá seu fruto na estação certa, suas folhas não murcham e ele prospera em tudo o que faz. Não é sempre fácil abrir mão do conceito que a gente tem de que tem o controle de qualquer coisa da nossa vida, ou de que o que a gente planejou tem que dar certo em cada mínimo detalhe. Algumas respostas que nós pedimos para Deus nem sempre vêm imediatamente. Algumas vêm. Algumas você ora ao Senhor, abre a Bíblia e Ele já responde. Outras podem demorar meses para ter uma resposta. Eu conheço pessoas que esperou por anos e anos e anos por uma resposta. Mas isso não significa que o Senhor não estava atento. Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Agora, esse versículo ele tem uma coisa muito conflitante, que é, os que esperam no Senhor voam. Ué, mas esperar não é ficar parado? Como assim, correr esperando? Muitas vezes na nossa cabeça isso é conflitante. Ué, mas não era para eu esperar? Como assim eu vou correr? Mas onde eu tenho que ficar afinal? O Senhor quer nos ensinar o seguinte: esperar nele não significa que você vai ficar parado e nem que você vai pegar todas as funções igual a Marta fez. Ele tem várias coisas que Ele quer que você faça. Porque enquanto Ele está cuidando de você, Ele quer que você cuide das coisas dEle. Porque a partir do momento que nós entregamos algo para o Senhor, Ele vai cuidar melhor do que nunca na vida qualquer outra pessoa poderia cuidar. Só que aí Ele também te dá uma outra coisa. Ele fala assim: agora você vai cuidar disso para mim. Tiago 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se alegre, irmã. Está tendo provação, se alegra. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em Romanos 5, do 3 ao 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência gera experiência, e a experiência gera esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, não faz sentido nenhum. Como assim? Eu estou passando por um ataque enorme na minha vida, eu vou me alegrar com isso? Porque nós sabemos em quem temos crido. Ter fé na pessoa certa é o que muda toda a nossa história. É o que muda todo o resultado da nossa vida. É saber que Ele, conhecendo a nossa vida formada desde o ventre da nossa mãe, que Ele viu as nossas vidas sendo cada pedacinho formado ali, Ele sabia que nós precisaríamos aprender o que é perseverança, que Ele sabia que nós precisaríamos ter paciência, Ele sabia que experiência mudaria muitas coisas na nossa vida, e que no final ter esperança em Deus é o que muda o resultado de todas as coisas. Confiar no processo do Senhor para nós é o que muda tudo. Conhecer aquele que nos ama e nos chamou para si. Como que eu conheço a Deus então? Pela palavra. É só pela palavra. Ele está completamente exposto aqui para nós. E conversar com Ele, como disse lá no primeiro versículo, deixando nos pés dele com orações e súplicas as nossas ansiedades, é o que muda todas as coisas da nossa vida. Muitas vezes eu já vi pessoas que são pacientes por natureza, que são pessoas tranquilas. Mas isso não significa ser paciente espiritualmente, porque a paciência humana ela tem um limite. A perseverança humana ela tem um limite. Certo? Meu pai, ele para mim, ele é um exemplo de paciência. Só que, há muitos anos atrás ainda, quando eu ainda era uma pequena pré-adolescente bem irritadinha, eu vi a paciência dele sendo testada, a paciência humana dele sendo testada. Onde foi a única vez na vida que ele falou mais alto comigo. Nunca mais eu vi ele falar mais alto daquela forma. Só que ele buscou no Senhor todos os dias se aperfeiçoar, onde hoje eu desconheço uma paciência como essa. Desconheço. Se alguém quiser me apresentar, eu estou pronta para conhecer. Por que eu falo isso? Porque são exemplos. Na Bíblia mesmo temos assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Temos aqui um exemplo de paciência, por que não observá-lo e seguir o exemplo? Por que não observar as lutas das nossas irmãs e falar assim: é assim que eu vou seguir, é assim que eu vou agir, é assim que eu vou esperar no Senhor, é assim que eu quero ser. Amados, a palavra fala assim que nós temos muitas coisas do Senhor para cuidar aqui nessa terra, que nós temos que cuidar de tudo que Ele ama. Ele ama as pessoas, e quando Ele cuida de nós, Ele quer que a gente dedique o amor dEle para essas pessoas, órfãos, viúvas, as crianças que são completamente abandonadas nesse mundo, que não tem a palavra. Amados, não é fácil levantar todos os dias sabendo que às vezes não é naquele dia que você vai receber a resposta que você tanto quer. Não é fácil, eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Mas eu quero te dizer que levantar e ir cuidar do que Ele ama é florescer. É dar o fruto na estação própria. Isso é florescer enquanto se espera no Senhor. Não espere no Senhor parada. Não espere no Senhor pegando todas as atividades ao seu redor para fazer.
Espere no Senhor fazendo o que Ele pediu para ser feito. Vá, dê testemunho, pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Que apesar de todas as nossas lutas, de todas as nossas batalhas, Ele está cuidando de nós. Ele providencia o pão de cada dia para a nossa vida. Ele cuida da nossa família, que apesar de tribulações que possam acontecer com seus filhos, ou com qualquer outra situação com seus pais, Ele está cuidando. Para terminar, eu tenho alguns versículos para ler, porque nada melhor do que esse livro aqui para nos fortalecer. Eu entendo, igual a Andréia falou, eu já estava quase chegando aqui, irmãs, a Andréia já pregou, já está tudo certo, não precisamos de mais nada. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Isso é o que pode te dar esperança. Não é o mundo, não são os conselhos aleatórios desse mundo, não são as palavras do coach fulano de tal ou da ciclana influencer de tal, não são. É a palavra, porque a palavra é fonte de vida eterna. E eu quero deixar aqui com vocês alguns versículos para começar a te dar esperança para essa nova semana que vai começar amanhã. E que depois eu sei que você vai buscar diariamente a esperança que você precisa nesse livro. Em Efésios 3, esse eu quero que vocês abram, por favor. Efésios 3, versículo 16 até o 21. Esses versículos são uma oração. Então olha só. Para que segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais redobrados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, largura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para sempre. Amém. Amados, que esperança mais poderosa que isso nos traz. Esse eu sei que vocês conhecem de cabeça, o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, Salmos 40 ainda. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Para que eu vou me desesperar se o Senhor já declarou o tempo de todas as coisas acontecerem? Salmos 30, 11 e 12, eu prometo que esse é o último. Mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti.
Ó Senhor, Tu és meu Deus e a Ti darei graças para sempre. Amados, a esperança do Senhor nos dá alegria, porque apesar de sabermos que não vivemos apenas para este mundo, que vivemos pela eternidade, que estamos aqui de passagem, o Senhor disse que teríamos vida e vida em abundância. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos vencer, nós vamos vencer. E eu quero te falar uma coisa, mesmo que você tenha feito uma pergunta para o Senhor, lá assim, Deus, o Senhor pode me dar isso? E Ele te disser não, confia no processo do Senhor. Esse não é um castigo para você. Esse não é o cuidado do Senhor para a sua vida. E mesmo que Ele não tenha dito nem não, mas também não tenha dito sim, esse processo é para gerar em você perseverança, paciência, experiência e esperança. O Senhor não faz nada sem um propósito. Não faz. Tudo que Ele faz é bom. Tudo. Então, eu não sei quais são as dificuldades do seu coração. Eu não sei quais são as suas lutas diárias, quais são as suas angústias. Tem muitos dias que eu falo assim, Deus, mas está demorando. Quanto mais eu tenho que aguardar, quanto mais eu tenho que fazer as mesmas coisas todos os dias para chegar ao resultado que eu tanto almejo no Senhor. Só que depois disso eu entendi que eu estou plantando hoje para que o fruto aconteça em um momento que eu não sei. Mas eu sei que se eu plantei, Ele é quem vai fazer frutificar. Ele é quem vai cuidar de tudo isso até o final. Amados, é isso que... Vamos terminar aqui com o Filipenses 4:6, que nós lemos no começo. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Agora vamos ler o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amados, eu sei que às vezes é muito difícil a gente não ficar lembrando das situações difíceis que acontecem na nossa vida. Mas quando isso vem à sua memória, coloque junto aquele versículo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Está difícil, mas eu tenho esperança em Deus. Ele vai me fortalecer, Ele não vai me deixar morrer. Não, eu não vou morrer por causa disso. É Ele quem cuida do meu depósito. É Ele que guarda a minha vida, minha família, os meus sonhos e os meus planos. E eu quero cantar um pouquinho com vocês. Eu sei que você conhece. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,